Dizem que em 1969 o homem foi à Lua. Mas você e eu devemos cair na real, de que isso foi uma grande farsa, engenhosamente inventada, para enganar a opinião pública e o coração dos incautos, ingênuos e inocentes. Entre esses, até hoje, existem muitas pessoas que afirmam isso, acreditam nisso. Mas tudo isso é uma mentira absurda, porque Deus fez a lua para marcar o tempo e as estações. Essa é a verdade. E existe outra coisa ainda que nós devemos parar e pensar a respeito disso. E isso está escrito aqui no livro de Eclesiastes, ou Pregador, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler aqui. O texto diz assim, ó. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio do mundo, ou melhor, desde o princípio até o fim. Então, essa é a verdade. E uma das obras que Deus fez foi a lua. Então, o homem não pode conhecer a lua. Isso significa o quê? Que o homem não pousou na lua, em tempo algum. Ele não andou com o jipe na lua, em tempo algum. Ele não caminhou sobre a lua, dando saltos, fazendo filmagens. Não, ele nunca fez isso, em tempo algum. Ele não trouxe nenhuma pedra da lua, em tempo algum. A lua é um luminar. E, sendo um luminar, ela tem como é que eu posso dizer, uma estrutura que ninguém conhece. Ninguém foi lá fazer experiência para saber do que é constituído a lua para ela ser um luminar. Que energia ela tem para ser um luminar. Ninguém sabe como alguém pode pousar num lugar desse, andar num lugar desse. Que temperatura aquilo ali tem. Ninguém sabe, é desconhecido. Então, é uma farsa bem elaborada essa ida do homem à lua, com certeza. Então, a lua é uma das obras que Deus fez. Por isso, a lua sempre vai ficar desconhecida para a humanidade, desde o seu princípio até o fim. Então, ninguém vai conhecer a lua em tempo algum. É uma ignorância brutal do ser humano tentar imaginar que isso possa acontecer um dia. Deus não permite tal coisa em tempo algum. Nenhuma tecnologia humana é capaz de chegar na Lua ou pousar lá, ou o ser humano caminhar naquele lugar, que é um luminar. Não é um satélite como eles dizem por aí. Não é um satélite natural da Terra como eles dizem por aí. A Lua é um luminar para governar a noite. Essa é a verdade. Então, ainda tem mais. Eu vou ler um outro texto aqui, que está no livro de Jó, capítulo 9, versículo 10. Jó, capítulo 9, versículo 10. Onde está escrito assim, ó. Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Então, uma dessas grandes coisas que Deus fez, a qual o homem não pode esquadrinhar, é a lua. Ninguém conseguiu ir até a lua para a examinar minuciosamente. Ninguém conseguiu fazer esse feito. E nunca vai fazer em tempo algum. Então, é preciso esclarecer isso para que a verdade sobre a lua as pessoas possam conhecer. E a única maneira de conhecer a verdade sobre a lua é lendo esses textos que eu li aqui.
e outros mais. Então, essa é a verdade, pessoal. Não se engane com essas filmagens fictícias que foram inventadas pelos homens, com as quais eles ganharam a suposta corrida espacial indo para a Lua, um feito que foi transmitido ao vivo por canais de televisão. Até o presidente dos Estados Unidos na época pegou o telefone da Casa Branca e fez uma ligação direta para a Lua, que estava a 400 mil quilômetros de distância. Que sinal de telefonia é essa que consegue chegar a essa distância, sem interferência alguma? Eu fico vendo aqui o jornal, o jornal aqui da NTTV aqui na minha região, e às vezes eles estão fazendo um link ao vivo para mostrar alguma reportagem e o sinal cai de repente assim. E a distância é bem menor do que 400 mil quilômetros de distância. E o sinal cai e aí o pessoal lá que está apresentando o jornal tem que pular aquela reportagem para outra. Aí eles falam que daqui a pouco, quando precisar voltar, a gente volta com o repórter que está fazendo a reportagem ali. Então, se hoje, em pleno século XXI, no ano de 2025, isso acontece, imagina naquela época. Seria possível isso acontecer? Numa época em que não tinha sinal eficiente de telefonia, será que isso também é uma farsa? Ninguém conseguia fazer isso em tempo algum. Essa é a verdade, pessoal. Então, tudo isso é uma grande balela inventada. É mentira mesmo. É engano. Que aquelas pessoas que caem na real, elas não estão sujeitas mais a acreditar nessa grande mentira, nesse teatro perfeito. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. Porque a Lua vai continuar no seu devido lugar. E ninguém vai conhecer ela em tempo algum. Ninguém vai examinar ela minuciosamente em tempo algum. Essa é a verdade. Foi assim que Deus criou e é assim que vai permanecer. É o que está escrito. E o que está escrito tem credibilidade. Porque Deus inspirou os homens a escreverem isso a respeito da Lua. Então essa é a verdade. Agora, nós temos que nos conscientizar disso e entender que tudo aquilo é falsidade. Não há verdade nisso em tempo algum. É tudo mentira, é engano. Então, você e eu temos que acreditar na verdade. E a verdade sobre a Lua está exposta em vários textos das Escrituras, dos quais 2 aqui eu li aqui para vocês. E agora vocês podem encontrar a verdade por si mesmos. Porque esta verdade que eu li aqui me convenceu disso. Então, isso é bom demais. Quando a verdade ela nos esclarece, ela tira as nossas dúvidas, ela tira o nosso engano, a nossa percepção da realidade muda quando as Escrituras nos revelam a verdade. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. Agora podemos saber isso sim. Essa é a verdade pura e simples e eterna. Então, devemos agradecer a Deus por Ele ter feito isso por você e por mim. Eu espero que isso aconteça na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.